Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no texto projetado, que se encontra segundo o Evangelho de Marcos. Farei a leitura apenas destes 4 versículos. Capítulo 12, versículo 41 ao 44. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41, diz assim: Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava-lhe o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram o que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor e agradecer pela Tua graça sobre as nossas vidas, agradecer por todo o benefício que certamente o Senhor tem nos dado. A cada dia provamos deste benefício, dessa graça que o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades e trazendo o que nos é necessário. Nesse instante, nós rogamos o benefício da iluminação do Teu Santo Espírito, para que dessa forma compreendamos a Tua palavra e aprendamos mais do Senhor e das verdades que o Senhor tem para cada um de nós. Abra os corações dos Teus servos, ó Pai, para que eles ouçam a Sua voz e entendam a Tua palavra. E em nome do nosso Senhor Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Esse texto é um texto já bem conhecido, e um texto onde fala de uma atitude de uma simples senhora, uma simples viúva. Mas eu quero perguntar a você: como você age diante dos recursos que você tem na sua mão? Como você investe os recursos que você tem na sua mão? Imagine e vamos supor que você tenha na sua mão apenas R$15, que é hoje o valor de uma quentinha, de uma marmita, e você está com muita fome. O que você faria? Entraria no primeiro restaurante, compraria a sua quentinha, comeria e saciaria a sua fome? Ou quem sabe você poderia passar no mercado, comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de frango, um salzinho, um tempero. Você sabia que dá para comprar com R$15 isso? Pois dá. E dá um jeito de cozinhar, mas eu não tenho gás. Pega ali umas pedrinhas e põe algumas lenhas e cozinha. E com isso você fazer talvez aí umas 5 quentinhas, comer a sua e vender mais 4. Será que você teria o que comer à noite? Ou comer amanhã? Possivelmente sim. Mas para muitos é muito melhor comprar a quentinha agora, comer e ponto final. Como é que nós lidamos com os nossos recursos e os nossos investimentos? Nessa passagem aqui, hoje intitulada A Oferta da Viúva Pobre, para mim eu enxergo muito mais do que uma oferta. Eu enxergo o investimento dessa mulher, que certamente a sua oferta ela foi 2 moedinhas colocadas ali, considerada a menor de todas as ofertas. E é interessante que ela, colocando essas 2 pequenas moedas, os ricos que ofertavam muito mais, não foi louvado por Jesus, mas ela, essa forma e essa atitude que ela tem, é reconhecida por Senhor Jesus. E então o Senhor Jesus ali reconhece. Ela deu
conhecidas, o nome e o valor dessa moeda no grego é leptos. Essa moeda era a moeda mais inferior que poderia se imaginar, ou seja, eu não sei se ainda no Brasil tem a moeda de 1 centavo, eu acho que não, deve ter tirado de circulação já, mas era a menor moeda grega que poderia existir. Não havia valor e valor monetário para aquela moeda, ela praticamente não faria quase nada com aquela moeda. Mas diante daquela oferta, diante de Deus, aquela foi a maior de todas as ofertas. Esse lepto era considerado 2% de um denário. E lembrem vocês que o denário era o salário de um dia. Era como se ela tivesse ali o dinheiro de 15 minutos de trabalho. Irrisório, muito irrisório. Se nós fizermos as contas, inclusive, do salário mínimo do nosso país hoje, quem sabe chegue aí a R$1 ou menos de R$1. Não tinha valor algum, aquilo não iria acrescentar em nada no gasofilácio do templo. Aquilo não ia fazer diferença alguma para o sustento dos sacerdotes no templo. Porque eles não iriam poder fazer quase absolutamente nada. E é tão interessante, e o significado dessa palavra, dessa moeda, inclusive, leptos, era o significado de que era algo vazio, pelado, descascado, desnudado, ou seja, as moedas que eram feitas ali, ela era ou toda de cobre, um metal precioso, ou coberto por metal. Essa moeda praticamente não tinha cobertura alguma, e do metal mais inferior possível. Mas aquela mulher, ela o que ela tinha, era que de alguma forma poderia trazer um mínimo de sustento para talvez uma única refeição naquele momento, pagar naquele período essa única refeição, e depois ficar sem o que comer. Mas ela pega aquilo simplesmente, que era absolutamente tudo que ela tinha, e entrega ali no gasofilácio. E Jesus observa aquela situação. Não havia, e aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, não havia oferta menor do que o lepto. Não tinha condições de ninguém dar uma oferta menor do que o que essa viúva deu. Mas, mesmo tendo ofertado a menor soma, ela oferta tudo e absolutamente tudo que ela possui. E Jesus, ele explica e traz essa explicação por quê, e ele vai dizer que todos deram o que sobrava. Mas ela deu tudo que tinha do seu sustento, ou seja, 100% do que ela tinha. Não era o que sobrava. E aqui eu quero trazer para os irmãos, diante deste investimento que essa viúva pobre fez, alguns princípios que nós também devemos observar. E aí nós seremos não só bem-aventurados e louvados pelo Senhor Jesus, como Ele faz com esta mulher, independente do que fazemos, do quanto fazemos. Mas um primeiro princípio que nós observamos nesta mulher aqui é o princípio do amor. E é interessante de que, ao contrário do que nós ouvimos nos nossos dias, ninguém estava pregando ali para aquela mulher, obrigando aquela mulher a trazer o que ela tinha. Ninguém estava induzindo aquela mulher a ir ali à frente fazer aquela oferta. Ela vai livremente. Naquela época, ali no templo principalmente, não tinha os pregadores da prosperidade como nós temos hoje. Não tinha aqueles que não somente influencia, incentiva, como muitas vezes menosprezam certas ofertas, envergonham certas ofertas. Me fez lembrar de um episódio de uma senhora que conheci na igreja lá em São Paulo, que ela chegou na igreja e meio que decepcionada assim com a igreja, contou uma história de que ela tinha entrado numa dessas igrejas aí que pregam
desta forma, essa exploração. E ela dizia assim: olha, eu fiquei muito triste com a igreja, porque um dia eu estava passando na rua com o coração tão debilitado, eu via essas igrejas que ficam com a porta aberta o dia todo, eu entrei para ouvir o que Deus tinha para mim. E de repente o pastor estava lá na frente pregando, e como forma, e nós sabemos muito bem o conteúdo dessas pregações, naqueles valores que começam exorbitantes e vão regredindo até chegar naqueles que podem ir contribuindo, ele então chega no momento ali que solicita 5 mil reais. Quem é que tinha, ou quantos tinham naquele local que poderia ofertar 5 mil reais? E aquela senhora, possivelmente já com dificuldades na sua audição, entende e vai até a frente ofertar. Ele, enquanto essa mulher estava chegando à frente, segundo ela, louvava essa mulher e dizia e falava da fé, do amor dessa mulher e assim por diante. Mas quando chega lá na frente, a mulher tira da sua bolsa 5 reais e vai ofertar. A reação desse pastor é uma reação triste e lamentável, e começa a envergonhar aquela mulher diante de todas as pessoas. A senhora está surda? A senhora não ouviu o que eu falei? Não são míseros 5 reais, mas é 5 mil reais. Aquela mulher, ela não foi obrigada, ela não foi pressionada a ir ali à frente. Essa viúva aqui, ela fez e fez por amor. Era algo espontâneo no seu coração. Era algo que ela entendia que com aquilo ela estaria honrando a Deus, porque ela era absolutamente o que ela tinha. Ela poderia dizer muito bem: que diferença vai fazer para Deus esses míseros 2 lépitos? Não vai fazer diferença alguma. O que os sacerdotes farão com isso? Mas não. Ela vai à frente, porque ela sabia que ela estaria honrando a Deus com aquela sua atitude, porque ela deu por amor ao reino de Deus, porque era isso que Deus instruía o que devia fazer. Traga as ofertas até a minha casa, traga os dízimos até a casa do tesouro. E ela, muito mais do que a obediência a essa instrução e ordem, ela vai e entrega tudo por amor ao Senhor, tudo que ela tem. Um segundo princípio que nós observamos na atitude desta mulher é a atitude de fé. Ela se apresenta diante do templo, dos apóstolos, diante daquela circunstância onde Jesus estava, diante de todo o povo, e certamente ela poderia estar ali se desviando, observando, pedindo às outras pessoas mais ricas, como alguns faziam na porta do templo. Mas ela vai e entrega tudo. Ela não ficou com absolutamente nada. Nada para o seu sustento. Para comprar um grão de arroz ela não ficou. E é interessante que no falar de Jesus ele não demonstra pena nenhuma dessa mulher. Coitadinha dela, ela não deveria ter feito isso. O que ela vai comer amanhã? Não! Ao invés de demonstrar pena, ele a louva e mostra a atitude dela, uma atitude completamente diferente. E ele sabia muito bem que aquela mulher estava com aquela atitude, demonstrando um princípio, acionando um princípio poderoso que Deus certamente nos instrui a fazer, que é o princípio da fé. Dar quando se tem tudo é muito fácil. Dar quando está sobrando é mais fácil ainda. Mas dar quando se tem necessidades e de fé. E em muitas situações, muitas pessoas elas deixam de ser fiéis ao Senhor porque está pouco nas mãos. Muitas vezes as pessoas elas balanceiam, olha, eu não tenho muita coisa, e se eu tirar mais do que eu tenho aqui, eu não vou conseguir sobreviver.
dar o que você não tem. Eu estou dizendo que você tem que ir fiel a Deus com o que você tem. Não importa o valor e não importa a quantidade. Você não será louvado pela grande oferta que você dá. Você será louvado pela fé que você aplicou e como você tem dado. Fez lembrar o testemunho de um pastor recente, inclusive do nosso presbitério, que alguém, pela graça de Deus, sendo muito abençoado financeiramente, e a igreja tendo uma necessidade da compra de um terreno para construir a igreja. E as duas coisas foram acontecendo de uma forma muito justa. A pessoa querendo vender o terreno, um valor absurdo, a igreja não tinha dinheiro. A pessoa diminui o valor do terreno e a igreja consegue dinheiro. Mas consegue por quê? Porque a igreja tem um negócio? Não, porque há disposição de alguns. E por incrível que pareça, falando de grandes somas, esse irmão ofertou R$1 milhão para a igreja comprar o terreno. Mas ele não será mais louvado do que essa viúva pobre. Ele não receberá mais do que essa viúva pobre. Porque talvez o coração dele tenha sido o mesmo do coração dessa viúva pobre. A oferta talvez não, mas o coração é o mesmo. E é isso que importa diante disso. Não é o valor que você assim traz. É quando há necessidade, as dificuldades, que a nossa fé é provada, e Deus providencia certamente. O princípio da fé que Deus traz em Malaquias é o princípio de prove para ver se eu não abro as janelas dos céus. Isso significa confiar mais em Deus do que nas posses e no dinheiro que nós temos. É ter fé que Deus proverá o sustento apesar da necessidade, independente do dinheiro, se temos ou não. Meus amados irmãos, o melhor lugar, e essa mulher entendeu pela sua fé, de investir os nossos recursos é no reino e para a glória de Deus. Vocês se recordam da viúva de Sarepta? A exemplo dessa viúva aqui, o profeta chega até ela e ela só tinha material, ela só tinha alimento na sua dispensa para uma refeição. Mas o profeta Elias chega até ela e diz: olha, eu quero água. Ela vai lá buscar água para Elias. Eu estou com fome. Mas o que eu posso fazer? Eu só tenho ali uma medida de farinha, um azeite. O que eu posso fazer? Vai lá e faça. Faça o alimento que eu quero comer. Mas se a gente comer amanhã, a gente vai comer o quê? E ela, na palavra do profeta, ela então faz. Ela investe toda a sua dispensa. Ela investe todo o seu alimento ali na vida daquele profeta. E você quer saber qual foi o resultado disso? Abra lá em primeiro livro dos Reis, no capítulo 17. Primeiro Reis, capítulo 17. No versículo 12, ela fala para o profeta: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e com certeza nós vamos morrer, porque não temos mais nada. Mas sabe o que aconteceu? Quando o profeta disse: não, vá e faça, e ela, pela palavra do profeta, foi. O versículo 16: da panela
a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor. Essa mulher investiu tudo que ela tinha no reino de Deus, assim como esta viúva o fez, pela fé, porque na percepção dela, ela não teria o que comer no outro dia, iria morrer de fome. Para nós é mais fácil ter dinheiro que precisamos e comprar o que nós precisamos, mas para Deus, muitas vezes, pode ser melhor que fiquemos sem dinheiro para podermos aprender a depender mais dele. Isso quebra muito o orgulho. Isso contribui muito para o despojamento da carne. Isso é bênção de Deus, espiritual. Mas é muito fácil quando temos sempre. Um terceiro princípio que podemos observar aqui é o princípio do sacrifício. A mulher, ela não estava dando com intenção de receber mais. Ela não estava ouvindo aqui, como eu disse, um desses pregadores da prosperidade que diz: venha, inclusive usando esse texto, traga tudo e absolutamente tudo que você tem, e amanhã você terá muito e muito mais, o dobro, o triplo ou 10 vezes mais. Ela não estava fazendo desta forma. Ela estava entregando ali, possivelmente com a disposição de passar privação no outro dia, mas crendo no que o Senhor poderia fazer por ela. E essa mulher assim o faz. O princípio da igreja primitiva foi muito esse. E em muitas vezes, quando das nossas contribuições nós não nos expomos ao sacrifício, nós não valorizamos as contribuições. É quando nós falamos que a pessoa que ganha de graça, ela joga fora também muito facilmente. Quando nós ofertamos, quando não tem nenhuma expressão de sacrifício, para nós também parece que aquela oferta não tem muito valor. Mas quando talvez aquele irmãozinho que ganha um salário mínimo, vem e oferta e sabe que vai passar o mês justinho, ele possivelmente valoriza muito mais do que nós a oferta que ele dá. Nós percebemos muitas vezes essa falta de sacrifício quando vamos fazer uma oferta, um levantamento de oferta para missões, para alguma campanha. Deixa eu fazer as minhas contas aqui, se eu vou ter condições de dar oferta. Eu vou ter que pagar água, luz, as despesas de casa. Tem o combustível do carro. Sim, tem o cinema também, que a gente vai uma vez por mês. Eu acho que esse mês não vai dar para eu dar, não. Não dá para eu deixar de comprar o meu iogurte, minha coca, meu biscoito recheado. Imagina, o missionário dá um jeito lá no campo. Eu não posso passar as minhas vontades prediletas. Que sacrifício esse povo faz, se para ler a Bíblia um capítulo não conseguem? Que sacrifício o povo de Deus tem feito, que para orar, quando dá 2 minutos, já está cansado, e se for ajoelhado então, 30 segundos, o joelho começa a doer. Que sacrifício nós temos feito? Se quando aperta um pouquinho o frio, não vou sair de casa hoje, não. Vou ficar debaixo do meu cobertor. Domingo que vem eu vou para a igreja. Se não esfriar mais. Que sacrifício nós estamos fazendo para o reino de Deus? Como é que nós teríamos a disposição dessa mulher de dar tudo e absolutamente que ela tinha e ficar sem a comida no outro dia? Meus amados irmãos, nós não devemos ofertar a Deus o que não significa nada para nós. Nós não devemos ofertar para Deus o que não vale nada para nós.
essa oferta sua é falida. Não tem valor diante de Deus. Quando nós observamos aqui, e eu tenho certeza e certeza absoluta, que Deus deu o que essa mulher comer no outro dia. A Bíblia não fala. Não descreve depois o que aconteceu com essa mulher, se no outro dia ela recebeu ali uma cesta básica, se ela recebeu ajuda, se ela comeu, não descreve, mas eu tenho certeza absoluta que não faltou, assim como a viúva de Sarepta, a comida na panela daquela viúva. Eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque ela entendeu que o melhor lugar que ela tinha para investir aquele mínimo recurso dela era no reino de Deus. Porque ali ela estava com o seu coração voltado para o Senhor, com a sua fé provando o Senhor, e também mesmo pelo sacrifício que estava fazendo, ela sabia que era para o Senhor. Quando eu observo uma ação e uma atitude dessa, eu percebo quão distante nós estamos dessa viúva. Quão distante o povo de Deus, a cada dia que passa, se distancia desses princípios e desses desejos ou dessa atitude dessa viúva. Essa viúva não somente fez uma oferta, ela fez um grande investimento. Se você crê que é o Senhor que lhe supre, se você crê que todas as suas necessidades são supridas pelo Senhor, não duvide em cumprir com o que o Senhor exige de você. Cumpra com a sua obrigação diante de Deus, de ser dizimista na casa do Senhor, de ofertar diante do Senhor. Não importa o quanto está nas suas mãos. Não importa o quanto tem chegado. Não tenha medo da falta. Apenas obedeça. E eu creio que você vai receber de volta o seu investimento. Isso não é teologia da prosperidade, não, gente. Isso é promessa de Deus. É fidelidade do Senhor que Ele nos traz na sua palavra. E todos, e absolutamente todos que responderam desta forma, leia toda a Bíblia e veja se Deus assim não os retribuiu. É o investimento. Quando nós ofertamos para missões, você está investindo. Quando você oferta para as necessidades da igreja, você está investindo. E é interessante que não é um investimento, como muitas vezes pensam, um investimento exclusivamente para a igreja e assim por diante. Mas é um investimento para a sua vida. Porque eu tenho certeza que você provará do resultado desse investimento. E que o Senhor os abençoe de uma forma muito especial para compreender essa verdade. E compreender a verdade que o Senhor nos exige que nós entreguemos de fato. Não só o que nos sobra, mas entreguemos tudo o que nós temos. E esse tudo é tudo. Toda a sua vida pertence ao Senhor. Todos os seus recursos pertencem ao Senhor. Não se esqueçam disso. Por isso, entregue tudo aos pés do Senhor. E você verá como você fez um grande investimento. Será louvado pelo Senhor Jesus. Pela tua fidelidade. Será recompensado pelo Senhor Jesus. Porque nenhuma das suas necessidades lhes faltará. Amém, queridos?